Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Cima. Desta manhã, atualizamos as notícias com o Miguel Cordeiro. Com um plano de cessar-fogo em cima da mesa, Trump e Zelensky encontram-se hoje na Flórida. Esta é a quarta vez que Zelensky se reúne com Trump, este ano nos Estados Unidos da América. Em fevereiro, uma reunião tensa na Casa Branca, com uma discussão pública sobre o apoio e recursos naturais da Ucrânia. Em agosto, um novo encontro na Sala Oval, com a presença de líderes europeus para discutir garantias de segurança. Em outubro, uma reunião na Casa Branca sobre mísseis de longo alcance, os mísseis Tomahawk. E agora uma reunião fora de Washington, em Mar-a-Lago, na residência privada de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos da América e o presidente da Ucrânia discutem o ambicionado plano de cessar-fogo. E Miguel, este plano foi detalhado por Zelensky na véspera de Natal, tem 20 pontos, centra-se na segurança e reconstrução da Ucrânia e prevê um congelamento da atual linha da frente de guerra. É um plano muito semelhante ao que foi desenhado para o conflito em Gaza e conta com alguns ajustes específicos a esta guerra. Há questões sensíveis como as garantias de segurança que vão ser fornecidas à Ucrânia, o futuro da central nuclear de Zaporizhia, que atualmente está ocupada pelas forças russas. Zelensky já admitiu que está disponível para criar uma zona desmilitarizada sob o controle de forças internacionais e para isso admite retirar tropas e armamento se a Rússia fizer exatamente o mesmo. Ontem, Zelensky conversou com vários dos aliados. Todos asseguraram total apoio. Zelensky falou com os chefes do governo da Alemanha, da Dinamarca, da Estónia, da Finlândia e do Canadá. Conversou com Mark Rutte, secretário-geral da NATO, e falou com Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Teve uma conversa telefónica com Zelensky e com Trump. António Costa, o presidente do Conselho Europeu, escreve na rede social X que a Europa está a trabalhar por uma paz sólida e duradoura para a Ucrânia, em estreita cooperação com os parceiros norte-americanos. A Rússia, ontem, na véspera deste encontro, avançou com um ataque massivo com drones e mísseis em vários pontos da Ucrânia, com destaque para a capital, em Kiev. Mais de 1 milhão de pessoas ficou sem luz. Há registro de 2 mortes após os bombardeamentos russos. Percebe-se, por isso, Miguel, que o encontro de hoje pode ser mesmo decisivo. Zelensky admitiu no final da semana passada que muita coisa pode ser decidida antes do ano novo. Este encontro será certamente uma peça fundamental. É um encontro que vamos detalhar ao longo desta manhã informativa na Rádio Observador, ao escutar diferentes especialistas e também militares para nos ajudar a explicar aquilo que pode sair deste encontro entre Zelensky e Donald Trump a acontecer na Flórida. É isso mesmo, é um assunto em destaque ao longo desta manhã aqui na Rádio Observador. Na atualidade política, André Ventura pede o adiamento da reunião no Conselho de Estado. O candidato apoiado pelo Chega diz que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar interferir nas presidenciais. E André Ventura diz que este não é o momento indicado para convocar o Conselho de Estado. O presidente do Chega e candidato à presidência da República diz que é um erro por vários motivos. Não é recomendável porque coloca o debate de uma situação presidencial, de um presidente que disse que não queria interferir nestas eleições presidenciais, a poucos dias da escolha dos portugueses para o seu sucessor. Não devemos ter reuniões de Estado com o Presidente da República a poucos dias das eleições, em que só 2 destes candidatos estão presentes. Mais, este Conselho de Estado, alegadamente destinado a uma discussão sobre a situação internacional, depreende facilmente que não é esse o seu intuito, pois que nenhuma novidade há, neste momento, que possamos ou que exija uma decisão do Presidente da República sobre essa matéria. Este é um tema que tem gerado discórdia entre os partidos com assento parlamentar. Já este fim de semana, aqui na Rádio Observador, escutámos deputados de PS, PSD e Chega sobre esta questão, com o PS e o Chega a criticarem também o timing desta marcação do Conselho de Estado para 9 de janeiro, em plena campanha para as eleições presidenciais. António José Seguro garante que, enquanto Presidente da República, quer relações adultas entre o Palácio de Belém e o Primeiro-Ministro. Diz apenas que os recados ao Primeiro-Ministro são para ser dados em privado nas futuras reuniões em Belém que terá
caso seja eleito. O Presidente da República, na forma como eu entendo que deve ser a sua ação e a sua interpretação, não comenta as mensagens de Natal do Primeiro-Ministro. E se tiver alguma coisa que dizer ao Primeiro-Ministro, diz em privado, diz nas reuniões das quintas-feiras. É assim que eu entendo que nós devemos cultivar relações adultas entre órgãos de soberania. E, portanto, é essa a minha posição. Declarações de António José Seguro aos jornalistas em Lisboa. Esteve ontem de visita ao Wonderland. E voltamos ao assunto de abertura deste jornal, o plano de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. Sim, um plano que pode ser decisivo. Recebemos nesta altura Orlando Samões, é especialista em relações internacionais. Muito bom dia e obrigado por se juntar a nós nesta edição das 10 da Rádio Observador. Espero que hoje seja apresentado um plano de cessar-fogo já fechado e com reais condições para ser aceito pela Rússia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Dificilmente, não é? Vamos ver em que é que isto tudo redunda. Para já, parece-me que Zelensky pode estar investido em tentar fazer perceber a Trump que é Putin que está, no fundo, a dizer que não a estas tentativas de esboçar um plano. No fundo, Zelensky tem mostrado alguma disponibilidade a ter até eleições, não é? Que era um dos pedidos de ambos os lados, pede para isso um cessar-fogo, ou seja, consegue reformular de uma maneira em que também lhe traga alguma vantagem. Nota-se que pode estar disposto a abdicar de território, ainda que por uma zona provavelmente económica livre, que não sabemos, aliás, assim também qual é que seria o formato ou gerida por quem, porque na realidade há aqui uma dimensão que deve estar envolta em secretismo e já muito público foi todo este processo, que aliás pode ter ajudado a alimentar aqui a possibilidade da Rússia interferir com o processo. Zelensky acaba por publicitar muito estas idas a Washington, aumenta muito a pressão também sobre Trump, que, como vimos, também veio a reagir daquela maneira que vimos ontem, no fundo dizendo que Zelensky não tinha nada até que ele o aprovasse. Ou seja, tentando voltar um bocadinho a uma estaca zero, também porque quer manter a ligação e as boas relações com Putin. Putin, que pelo contrário, não é, inverte aqui as posições habituais. Putin ataca falando, no fundo, em que está a fazer a sua defesa preventiva, porque a Ucrânia é que poderia vir a ser agressiva no futuro. Ora, e até disse a frase, portanto, a Ucrânia que parece não querer terminar a guerra por meios pacíficos, não é? Ou seja, no fundo, os meios pacíficos seriam uma espécie de capitulação. É isso que a Ucrânia não quer e é por isso que continua a lutar, apesar de todas as dificuldades, não é? Agora, não sabemos se a paragem ontem no Canadá, que no fundo ajuda, que torna aqui a defesa da Ucrânia não só europeia, mas também, enfim, no fundo abarca a coligação das vontades, vai buscar também um país que também tem as suas tensões para com os Estados Unidos neste momento, o Canadá, para no fundo dizer que tem um conjunto alargado de países. Vamos lá ver a posição de Trump. Este plano tem essa chave, zona desmilitarizada, ou a criação dessa zona tampão sem forças da Rússia, sem forças da Ucrânia, mas não sabendo, como detalhava já, afinal quem fica a controlar esse território, qual é ao certo esse território, qual a dimensão dessa faixa, é aqui que está a chave do que pode vir a ser um plano de cessar-fogo. É uma das chaves, pelo menos a impressão que temos é que esse é um dos assuntos que pode estar a ser debatido, ainda que a Federação Russa nunca tenha demonstrado publicamente qualquer aptidão para aceitar uns termos que não fossem, para já até, foi aquilo que até chegou a ser dito, não é, pelas secretas, depois foi negado pelo lado dos Estados Unidos, que tinham interceptado mensagens, é que no fundo a Rússia teria uma pretensão mais alargada de vir a conquistar toda a Ucrânia, e sabemos que isso pode ser um dos intuitos, não é, de reconstituir aqui o Império Soviético. No entanto, sabemos que muito da fortificação, da defesa e a resistência ucraniana está nestes 12 a 14% de Donetsk que ainda estão do lado da Ucrânia. É lá que podem estar
túneis, é lá que estão fortificações e é lá que está um conjunto de apoio logístico que faz com que a Rússia avance muito devagar em Donetsk, mesmo que já tenha conquistado Lugansk. Sim. Por isso é que esta zona é uma zona tão importante, é que a partir daí, e se houvesse uma quebra na resistência ucraniana, muito possivelmente a Federação Russa poderia mesmo conseguir avançar de maneira um bocadinho mais rápida. Pelo que aquilo que vai acontecer ao Donbass é aqui a questão crucial, principalmente no futuro, é que por muito que a Rússia ainda não deu esse sinal, aceitasse recuar alguns quilómetros, sendo que a Ucrânia iria fazer o mesmo. E teríamos ali uma zona desmilitarizada, fosse económica livre, encontrasse o formato que encontrasse. Aliás, ainda não sabe até quanto é que os Estados Unidos participariam ou não, se uma parte de controle russo, uma parte de controle ucraniano, ou então ser qualquer outra forma de arbitragem internacional, seria sempre necessário, porque também termos o vazio apenas seria difícil até de defender. É esse o ponto. É possível, na sua ótica, ver algum desfecho que não preveja uma zona desmilitarizada? Voltar a ter uma fronteira diretamente entre Ucrânia e Rússia parece ser um cenário muito longínquo nesta fase. Mas também não sabemos até que ponto é que a Federação Russa não está preocupada em ter um buffer, ter uma zona maior do que aquela que poderia ser o próprio Donbass. Chegámos a ter aquela situação das províncias da parte de Lugansk e Donetsk que ficaram sujeitas aos acordos de Minsk, e isto também não foi suficiente. Será sempre aqui, claro, uma questão de estatuto. Que estatuto terá para que a zona não fique no vazio, e esta poderá nos fazer lembrar uma situação assim um pouco ao estilo de outros tratados de paz anteriores. Coreia e Chipre. Mesmo da Coreia. Mas que são sempre muito diferentes, porque mesmo nesse caso os Estados Unidos deram muito mais segurança, neste caso à Coreia do Sul, e o tipo de instituições também foi bastante mais próximas das ocidentais, ou seja, a Coreia do Norte também não teve a oportunidade ainda de conseguir aliançar a parte do Sul, que está bem defendido. Aqui não sabemos muito bem que papel é que teríamos. Repare-se que ainda hoje, portanto, Putin vem dizer que os europeus viriam, pela voz de Peskov, alvos legítimos se fizerem parte de uma força de segurança. Mesmo que seja um recuo de ambos os lados, a questão depois seria que mecanismos de monitorização iríamos ter no caso de a Rússia infringir, e porquê é que achamos que é a Rússia que poderia vir a infringir? Precisamente porque esta solução, e é por isso que ela serve à Ucrânia, de ambos os lados recuarem, que a Rússia não vai ficar apenas por aí. E note-se que está a utilizar este argumento. Para terminar, Orlando. Para terminar, em como a Ucrânia foi avançar para as organizações internacionais ocidentais como se houvesse uma pretensão sobre a Rússia, quando na realidade é a Rússia que coloca a Bielorrússia no Tratado de Segurança Coletiva, e agora até que está a desmobilizar alguns dos seus mísseis Oreshnik para a zona de fronteira, mas já dentro da Bielorrússia, fazendo parte de uma espécie de coletivização da segurança entre a Bielorrússia e a Rússia. Isso também nos poderia deixar ameaçados. Em parte, nesta fase deveria-nos mesmo deixar, mas nós, enfim, nós ocidentais temos compreendido. É a Rússia aqui que nunca compreende as garantias de segurança que são necessárias à Ucrânia, nem que muitos destes pontos são apenas algum sentido comum. Note-se que um Conselho da Paz, uma zona de comércio livre, o ponto 11 fala em tolerância cultural, são tudo pontos que a Rússia para já até podia dizer que aceita, mas nem isso. Portanto, temos o habitual. A Rússia não cede um milímetro, e Zelensky, mais uma possibilidade de falar com Trump. Não é? Este ano já foram 4 e algumas correram muito mal. E daí as dúvidas que estão sobre aquilo que pode acontecer com este plano de cessar-fogo que está a ser desenhado entre Estados Unidos e Ucrânia, e que hoje vai ter mais um momento decisivo neste quarto encontro de Zelensky com Donald Trump nos Estados Unidos da América durante este ano. Orlando Samões, muito obrigado por ter estado connosco neste Jornal das 10. Ainda neste jornal, Miguel, uma notícia de última hora: morreu Brigitte Bardot, ícone do cinema dos anos 50 e 60. Quem avança com a informação é o jornal francês Le Figaro. A atriz francesa, música, tinha 91 anos. Brigitte Bardot foi um símbolo da emancipação feminina e da libertação sexual. Destacou-se em papéis em filmes como
The Girl in the Bikini, em 1952, e Deus criou a Mulher, em 1956. A atriz francesa acabou por se afastar do cinema no início dos anos 70, por força da pressão mediática, e optou por se dedicar à defesa e sensibilização para os direitos dos animais através de uma fundação que foi criada pela própria. O cinema esteve no centro da vida de Brigitte Bardot, mas tem muita carreira na música. Fez 50 filmes, editou 80 discos. Em outubro foi noticiado o internamento da artista num hospital em Toulon, no sul de França. Terá sido submetida a uma intervenção cirúrgica relacionada com uma doença grave. Acabou por morrer hoje. Tinha 91 anos. Brigitte Bardot. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, 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 plus fort. Oh, plus fort. Oui.